Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando aqui mais uma manhã com o Evangelho, nesse dia chamado segunda-feira, dia 16 de fevereiro de 2026. Estamos vivendo a sexta semana do tempo comum. Quero te dar bom dia, agradecer a Deus pela sua vida e falar: se você está vivo, é porque Deus tem uma obra na sua vida. Amém? Vai chegando, vai dando seu bom dia, a paz do Senhor, vai curtindo essa live, que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, em nome de Jesus. Vamos ler o Santo Evangelho? O Santo Evangelho de hoje é Marcos 8, a partir do versículo 11, amém? Vamos ver quem já chegou aqui. Evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe nessa manhã. Patrícia Alexandrino, Deus abençoe nessa manhã. A todos os irmãos e irmãs que estão entrando agora ao vivo, e você que vai assistir ao decorrer desse dia. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, em nome de Jesus. Vamos ler o Evangelho. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que nenhum sinal lhe será dado a essa geração. E deixando-o, tomou o barco e foi para o outro lado. Palavra do Senhor, irmão e irmã, graças a Deus. Amados irmãos, irmãs, uma geração que pede um sinal. Aquela geração era uma geração que tinha olhos, mas não conseguia ver. Tinha ouvidos, mas não conseguiam ouvir. Era uma geração que estava cega espiritualmente, surda espiritualmente. Uma geração que teve a oportunidade de ver o próprio Deus encarnado no seu Filho, mas não conseguiram entender o recado dos céus. Essa manhã nós olhamos para um texto onde aqueles homens pedem um sinal dos céus. Mas que sinal dos céus era esse que esses homens tanto pediam? Porque quando nós vamos olhar, amados irmãos e irmãs, para esse texto, o que nós mais vemos desde o início do ministério de Jesus na terra é sinais. Sinais que o reino de Deus, sinais que a justiça de Deus alcançou a terra. Os sinais, amados, com cura, libertação, ressurreição de mortos, a todo momento eles estavam vendo esses sinais. Mas ainda assim, amados, aqueles homens não conseguiam ver e não conseguiam escutar a mensagem espiritual que Jesus trazia pelos sinais. Jesus multiplica água em vinho. Jesus, querido, alimenta toda uma geração, e ainda assim aqueles homens pedem um sinal. Ainda assim aqueles homens, querido, não conseguiram entender a grandeza do Deus que estavam em sua frente. Amados, o texto vai dizer que Jesus ele arranca do íntimo do seu espírito um gemido.
que isso significa, amados, nessa manhã? Eu nunca parei para observar esse texto nesse sentido, desse gemido, essa dor, né? Essa chateação que o Sagrado Coração de Jesus sentiu. Por quê? Porque a todo momento ele pregava, a todo momento ele anunciava, todo momento Jesus estava fazendo, e ainda assim aqueles homens não conseguiam ver, compreender a graça de Deus. Amados, nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos como aqueles homens que conheciam a lei, mas não tinham intimidade com o dono da lei. Aqueles homens que conheciam as tradições, mas não conheciam o Senhor que estava acima de tudo. Nós não queremos andar pedindo sinais aos céus. Amado, nós não fomos chamados para toda hora estar testando Deus. Toda hora está falando: Deus, me dá um sinal disso, me dá um sinal daquilo. Deus, me dá um sinal, me dá um sinal. Amados, a Bíblia vai dizer que o justo, ele vive pela fé. Por isso, nessa manhã, eu e você não precisamos de sinal. Eu e você precisamos acreditar no Deus que nos chamou. Nós precisamos acreditar no Deus querido que nos outorgou. Nós precisamos acreditar nessa manhã, amados, no Deus que nos sustenta e nos guarda a todo instante. Quer sinal maior do amor de Deus nessa manhã? Você amanhecer vivo? Quer sinal maior do amor de Deus nessa manhã? Você está respirando? Quer um sinal maior do que a graça de Deus? Você, querido, poder fazer tudo por conta própria. Você tem braço, você tem perna, você anda. Você, querido, tem uma vida sadia, e ainda que tenha algum tipo de enfermidade, o Senhor te ensina a lidar com ela. Não queira sinal dos céus. A Bíblia vai dizer assim: o meu justo viverá pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a conexão daquilo que já existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, amados, nós precisamos nessa manhã pedir ao Senhor que andemos por fé e não por vista. Que não andemos, querido, trabalhando nas coisas desta vida, mas que possamos pedir ao Senhor: Senhor, nos ajuda a andar pela fé. E ainda que não hajam sinais, eu quero confiar no Deus que me chamou. Eu quero confiar no Deus que me outorgou. Irmãos, eu não quero gerar no coração de Jesus um gemido de angústia, um gemido de chateação. Nós precisamos gerar no Sagrado Coração de Jesus alegria, satisfação. O meu filho ainda não consegue entender o processo, mas ele está me glorificando. O meu filho ainda não entendeu a luta que ele está passando, mas ele não está pedindo um sinal. Amados, nós não precisamos de sinais do céu. Nós precisamos crer nas promessas. Nós só precisamos acreditar que o que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Nós só precisamos acreditar no dia de hoje que, se é meu, se Deus me prometeu, se Deus falou que é meu, eu não preciso correr atrás de sinais.
Aqueles homens viam Jesus fazer sinais a todo momento, com curas, libertações. Todo momento, amado, havia sinais de Deus sobre a terra, que Jesus era o Filho do homem. Mas aqueles homens só falavam em sinais. Por isso, nessa manhã, nesse início de semana, estamos sendo desafiados a não querer apenas sinais, mas estamos sendo desafiados a viver pela fé. O que é viver pela fé, amados? É você não ver nada, mas você acreditar em tudo. Tudo o que, pastor? Em tudo que os céus já prometeu para você. Não vi, mas creio. Não vi, mas é meu. Não vi, mas eu já tomo posse. Eu não vou duvidar, porque quem duvida, o apóstolo Tiago vai dizer, que é como as ondas do mar. O que é uma onda do mar? Ora lá, tá lá em cima, ora, querido, acabou. O Senhor nos chama no dia de hoje, o Senhor nos chama para essa semana, sermos homens e mulheres que vivem pela fé e não por sinais, porque o maior sinal foi dado na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por mim e quando Jesus morreu por você. Que o Senhor no dia de hoje nos ajude e que possamos viver uma vida pela fé. Essa é a palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã? Senhor, muito obrigado pelo evangelho do dia, muito obrigado nessa manhã, porque temos a oportunidade de começar o nosso dia ouvindo o evangelho, entendendo, Senhor, que o Senhor não nos chamou para viver de sinais, mas o Senhor nos chamou para vivermos pela fé. Pedimos, Senhor, nessa manhã a proteção do Senhor para aqueles que estão saindo para trabalhar, aqueles que vão, Senhor, passear, aqueles que vão permanecer em casa, que sejam todos guardados e protegidos por Ti. Abençoa o nosso dia, abençoa, Senhor Deus amado, os nossos planos, que em meio, Senhor, à escuridão do dia e da vida, não possamos pedir sinais, mas possamos acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Guarda, Deus amado, nos dando livramento, a nossa entrada e a nossa saída. São as bênçãos que nós te pedimos nessa manhã, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, e santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória é para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Receba a bênção do Senhor nesse momento, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo Salvador do mundo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Glória a Deus, que Deus possa te abençoar, querido irmão e irmã. Lembrando agora que nós retornamos à quarta-feira de cinzas, onde nós temos uma liturgia muito linda no início da quaresma. Quarta-feira de cinza é o último dia do tempo comum e nós iniciamos o tempo de quaresma. O que é quaresma? 40 dias para nos prepararmos para viver a Semana Santa, celebrarmos a paixão e morte de Jesus Cristo. Então, quarta-feira nós nos vemos e nos reunimos aqui novamente no nome do Senhor. Amém? Fique com Deus, graça e paz. Um beijão, Pastor Cássio, para a sua vida, em nome de Jesus. Com Jesus é só vitória.
Tchau, tchau, meu povo. Deus abençoe.